estou aqui com o professor Tiago. Vou fazer algumas perguntas para você sobre a sua profissão, como o senhor dá aula, sua forma de dar aula, né? Vou começar. Por que você escolheu ser professor de artes e o que te inspira nessa profissão? Então, Ingrid, essa é uma pergunta que, para a gente responder, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, né? E aí, tipo, a minha área de formação, né, é a música. Eu sou formado em música e eu sempre gostei, desde pequenininho, foi a linguagem que eu mais me identifiquei, né? Tem a dança, o teatro, mas a música foi a que sempre mais me atraiu. Inclusive, dançar não é meu ramo, né? Se eu tivesse de conquistar alguém dançando, eu ia morrer sozinho. E aí, eu decidi cursar música para melhorar, digamos assim, aquele que eu achava bacana, bonito, né? E eu vim me ver em sala de aula mesmo depois que eu entrei na licenciatura, que eu vi aquela atmosfera voltada para o ensino, né? E eu achei bacana, curti a ideia, digamos assim, de estar, né, levando adiante os conhecimentos da música e, e a partir disso eu comprei a ideia, né? Terminei música na UFRN, fiz especialização, né? Fiz pós-graduação, fiz um curso técnico também de gravação e um curso de regência. Então, atualmente eu estou numa escola técnica integral. E uma escola técnica integral, você não é professor só da sua disciplina, só de arte, né? Ou só de música. Você é professor de várias outras disciplinas. Então, a corda é esticada ao máximo aqui para a gente. E a gente acaba tendo que se valer de todas as outras experiências que a gente já teve lá na universidade e até antes da universidade para conseguir juntar tudo aqui e somar força com outros professores para lecionar de uma forma atrativa, né, educativa, sabe, e mais apaixonante para os alunos e para a gente também, porque é um ambiente muito desgastante, assim, a área da educação, no sentido de que você está ali sendo forçado ao máximo a sempre tentar dar o seu melhor. E esse desgaste, ele promove a gente, catapulta a gente para cima, mas ele, sozinho a gente não consegue. Então, a gente pensa no coletivo, né? E aqui eu não dou aula só de música, na verdade, dificilmente eu dou aula de música, eu estou sempre estudando as outras linguagens, né? Que eu não fui formado, não sou polivalente, então sempre que eu preciso trabalhar alguma outra disciplina que eu não fui formado, eu estudo primeiro, então eu acabo aprendendo sobre coisas que eu não me formei, e esse é o lado bom da história, né? Que você está o tempo todo comprando uma briga e você aprende a briga entre aspas, né? Não de violência, mas a briga no bom sentido. Você acaba se apropriando de novos conhecimentos e trazendo sempre para os alunos. É, Qual é a sua filosofia de ensino de artes e como você aplica em sala de aula? Então, eu vejo a arte como uma das produções humanas que dão sentido às demais produções, né? A arte, quando eu falo arte, estou me referindo às outras linguagens, né? Todas as linguagens. E a música, como sendo uma linguagem primordial, assim como a pintura, né, e a dança, ela acaba por estimular os nossos sentidos. A arte, ela faz isso, ela funciona como um instrumento de lapidação do seu sentido. E às vezes as pessoas até têm um certo incômodo com a arte, e perguntam por que a gente estuda arte, para que a gente estuda. Isso é uma pergunta bem recorrente. No começo do ano eu já faço essa pergunta lá com os meninos, para eles entenderem que tudo está interligado, né? Se a arte ela trabalha os sentidos, logo você vai ter um sentido mais bem, como é que eu posso dizer, mais bem prontificado para o mundo atual. O mundo atual é cheio de quê? Muita informação, muita desinformação, principalmente, né? Vários conceitos de artes Vários diferentes. conceitos, né? Várias propostas, e isso não é errado haver adversidade, a questão da variedade em si, só que a gente precisa selecionar. A gente não tem como abstrair tudo, a gente não tem como ah, juntar tudo e consumir, porque humanamente é impossível. Então a Sim. arte, possivelmente, ela vai dar a você
uma possibilidade de enxergar o mundo de uma forma mais ampla dentro dos seus sentidos, né? Dentro das suas limitações. E aí tem o lado individual da subjetividade, tem o lado coletivo, né? Onde a gente aprecia no coletivo, mas você tem a sua identidade, que vai fazer com que você observe determinada coisa e sinta o que o artista que fez aquela obra queria parecer ou transparecer, ou se ele nem queria e de repente está lhe causando algum feeling, alguma sensação extra, né? E também o coletivo, porque nem sempre você vai ter uma obra que agrade a todos. Na verdade, em ocasião nenhuma você vai ter isso, né? Um mundo aí com mais de 7 bilhões de seres humanos, não existe nenhuma música que eu conheço que agrade a todo mundo. É verdade. Aí existem milhares de músicas, milhões de músicas no mundo, sendo que nenhuma consegue fazer essa proeza de agradar a todo mundo. Isso é verdade. Como você elaboraria diversidade e talentos e interesses artísticos em uma turma? Então, para a gente trabalhar a diversidade, eu volto à tecla do respeito. Hoje em dia, a gente está com uma concorrente que é a IA, que está surgindo aí e está fazendo coisas incríveis, né? E ao mesmo tempo capturando a atenção do pessoal, né? E a gente tem a diversidade ela é legítima, né? Ela faz parte da nossa sociedade, é uma sociedade multicultural e a gente precisa principalmente respeitar, né, o gosto ou o desgosto das pessoas. E eu busco, né, fazer o quê? Mostrar a importância de cada informação, de cada linguagem. Às vezes o educando, né, o aluno, ele tem um certo desinteresse. Eu não gosto dessa atividade porque ela é uma atividade que faz eu precisar mexer meu corpo, eu não me sinto à vontade. Eu vou forçar ele a fazer? Não, depois eu converso em particular ou até no coletivo, mostrando a importância da atividade. Por exemplo, eu trabalho muito a parte de vocalizes, que são exercícios musicais voltados para o canto coral, mas que tem uma riqueza enorme em relação à questão da consciência corporal. E você fazer uma higienização vocal, higienização corporal, do que você se alimenta, a forma de respirar, a sua postura, exercícios de aquecimento, que vão desde o diafragma até questões da musculatura vocal. Então, muitos desses exercícios são até engraçados. Sim. E para eles parecem ser coisa ridícula. Mas eu falo, olha gente, quando você vê um cantor de ópera, né, que não é muito a cultura de vocês talvez, mas quando vocês virem um cantor pop, né, cantando ali, fazendo uma performance, ele fez esse tipo de exercício. Lá no camarim dele, dentro da intimidade dele, ele fez o aquecimento. Para quê? Para preservar a voz, para sentir o corpo. E aí você traz a consciência corporal como uma necessidade, porque se o corpo é um instrumento, seja de dança, seja de música, ele precisa estar numa boa forma para produzir algo bacana. Então, se você está ali com atenção, se você está com uma dor de cabeça, isso vai refletir na forma como você vai produzir a arte. E pode ser que não seja algo agradável para você. Pode ser até que você consiga conquistar seu público, mas tem que ser agradável também para quem produz. Então, o corpo tem que estar bem, você não pode estar cantando, vai cantar sem fazer o aquecimento, vai ficar desafinado, vai desgastar a corda vocal mais rápido. Então, isso tudo tem um porquê, né? É engraçado, às vezes eles até começam a rir e não conseguem fazer, mas o próprio sorriso, que bom, ele faz parte do aquecimento, ele é uma das formas mais eficientes da gente aquecer a voz, e a musculatura vocal e facial é sorrindo. E é muito gratificante ver aquele aluno se empenhando, né, se dedicando. Sim, sim, sim. Quando a gente passa da fase inicial, que é o preparo para o canto, e a gente vai para os vocalizes mesmo, para a entonação, e eles começam a escutar o que eles estão produzindo com uma qualidade diferenciada em decorrência dos exercícios, da consciência corporal, né, do trabalho da percepção, e aí eles começam a dar um valor a mais, né, à atividade, e eles enxergam aquilo como sendo algo agradável. É um momento de socialização, é aquela coisa de o menos é mais, porque você está no coletivo, você não é para você aparecer, é a soma.
né? É onde a individualidade ela acaba dando espaço ao coletivo, né? Você some um pouquinho para que todo mundo possa chegar junto. Quais estratégias você usa para engajar os alunos que não demonstram interesse em artes? As estratégias eu costumo respeitar. Não quer participar? Beleza. Mas eu não deixo de explicar a importância do conteúdo. Olha, você não quer fazer isso, tudo bem. Mas pode ser que lá na frente, Deus permita que não, pode ser que lá na frente você precise muito disso, né? Não é a estratégia do medo, mas da consciência. Da consciência de que sem aquilo ele vai poder se prejudicar. Então, eu acho que a minha obrigação nem é de obrigar o aluno a fazer uma determinada atividade, mas conscientizar ele da importância daquilo dentro da vida dele, né? Quantos de nós tivemos que passar por isso para chegar onde a gente está chegando agora? Estudar coisas que a gente não tinha nenhuma afinidade. Eu, por exemplo, em exatas, né, matemática, física, eu já tinha muita dificuldade, né? Eu tenho. E aí eu consigo enxergar a dificuldade do aluno que chega para mim e diz, olha, eu sou melhor ali na matemática, no meu caladinho, do que aqui falando muito, né? Isso de falar muito, de comunicar muito, é algo específico da área de linguagens, faz parte da nossa área. Sim. Isso é algo que não pode faltar, a comunicação. Então, não é que o aluno ele não tenha capacidade, ele só está ali demonstrando um pouco também da sua posição em relação a essa área. Aí o que eu faço? Cara, tudo bem, mas vamos fazer aqui um aquecimento vocal, né, para você ficar mais de boa com a vida. Olha, a natureza, eu costumo até fazer aqui nesse espaço mesmo, né, você está tomando um ventinho, as salas de aula são bem quentes, né, então a gente fica mais à vontade aqui. Bom, né? Em tempo ar livre, né? Tudo isso aqui é interação. Você escuta o som do vento, né, não vou chamar de barulho não, vou chamar o vento de som, e vou chamar também o canto dos pássaros, se é que pode chamar aquilo que os pássaros fazem de canto, né? Mas eu vou chamar isso de agradável. Ele trabalha muito som e ruído. O que é som para você, o que é ruído para você. Eu sempre digo, olha, tem gente que só consegue dormir com o barulho de um ventilador ligado. Tem gente que só consegue dormir com uma televisão ligada ou uma música tocando. Então aí você vê que aquilo que é barulho, considerado ruído, né, pela ciência, a gente dentro da subjetividade pode se tornar algo agradável para alguma pessoa. Também é um ambiente diferente, né? Em sala de aula, sai um pouco do conceito. Eu gosto muito das vanguardas europeias, né? Pela forma como elas influenciam o mundo até hoje, sabe? E uma obra que eu acho bem interessante, que eu sempre cito para eles, é uma obra do Pablo Picasso, a Guernica, que é uma pintura com elementos da geometria, né, que traz ali uma linguagem voltada para o horror da guerra. Por que eu falo sobre o horror da guerra? O mundo atual está com o pé em uma guerra de grandes proporções. Então, o que faz com que a gente não entre em guerra? É não esquecer o passado. Tipo, Primeira Guerra foi terrível. Segunda Guerra foi pior ainda, foi uma redundância da primeira. E aí, o que a gente está vendo agora? Parece que o pessoal esqueceu o quão horroroso é um conflito humano. Quantas vidas podem ser perdidas. E as vanguardas, elas surgem nesse contexto, né, entre guerra ali, procurando chamar a atenção para que esses conflitos... É uma obra que faz eu pensar, eu morar em uma cidade que, de repente, essa cidade é bombardeada. E aí Picasso, ele acaba pintando essa obra, tentando chamar a atenção do mundo, né, para que isso não venha a acontecer. E a forma como ele faz, trazendo a cultura espanhola, né, trazendo elementos riquíssimos da cultura, mas que estão sob ataque, e aí ele mostra o horror nesse quadro. É um dos quadros que eu mais trabalho com os meninos quando eu estou na área de pintura, né, de linguagens visuais, porque eu acho que eles são as gerações que vão seguir depois da gente, e eles precisam entender isso,
que a arte está aqui para posicionar, para pontuar posições que a gente não quer. A gente não quer voltar à escravidão. Então a arte, ela traz muitos elementos do quão horroroso era a escravidão. Ela tem pinturas que retratam a escravidão, né? Ela tem pinturas históricas. Naquela época não existia fotografia, não existia celular, né, em 4K. Então, assim, a forma de registrar aquilo era por meio da escrita ou por meio da imagem pintada. E isso faz com que a gente guarde o ruim para que ele não venha a acontecer novamente. Porque se as gerações novas esquecerem as coisas horrorosas que a gente já fez no passado, pode ser que elas retornem e a gente não quer isso. Eu, pelo menos, não quero isso para mim. Também não, com certeza. Como você lidaria com a falta de recursos ou materiais específicos para a sua aula de artes? Tá. A falta de recursos, na verdade, ela é perene, né? Infelizmente. A gente trabalha sempre dentro do limite. Se você tiver um número X de material, para uma atividade, você tenta não gastar todo, porque se tiver outra atividade, não tem garantia de que vai ter mais recursos. Então, faltam coisas básicas, sei lá, uma cola quente, né? Uma cartolina. Às vezes tem sabe? banca do próprio professor. Exato, a gente faz vaquinhas, às vezes, para fazer com que os alunos possam participar das atividades da melhor forma possível. Eu, particularmente, trabalho muito audiovisual, né? Então, parte do meu salário hoje eu uso para investir na minha carreira como professor. Eu já investi em estruturas, tripé, microfone. Então é algo que eu gosto, eu estou gastando dinheiro numa coisa que eu gosto, mas que serve muito para mim com meus alunos. Comprei drone, comprei várias coisas que podem ser utilizadas dentro da educação, mas infelizmente eu não tenho como comprar tudo, né? E aí a gente às vezes deixa de fazer alguma atividade, né? Por exemplo, visitações. Visitações é uma coisa que eu gostaria de fazer muito, porque a imersão dentro de uma determinada atmosfera vai ajudar bastante a gente a se envolver mais, né? Se sentir mais estimulado. Então a visitação é algo que, se dependesse de mim, não faltaria recurso. Mas eu, enquanto professor, não tenho dinheiro para alugar um ônibus para levar 4 turmas, sei lá quantos ônibus seriam necessários para levar todo o ensino médio dessa escola para as aulas que eu gostaria. Eu acho que nem meu salário todo pagaria isso, sabe? E é complicado achar parcerias, né, também. Exatamente. Quando a gente não tem muito conhecimento político, que é o meu caso, assim, eu não conheço muitos políticos aqui, tem professores que conhecem e até trazem tem esse diferencial, né? O político chega junto e tal, manda um ônibus, mas eu infelizmente não tenho. Então a gente entra na fila da escola e a escola precisa atender todos os professores, não é só o professor de arte. Então veja, quando tem uma visita da área de humanas a uma cidade, você tem ali um gasto gigante, né? E aí vai sobrar dinheiro para outra área fazer visita? A gente não sabe, entende? Então é essa a situação da gente. Quais são os principais desafios que você prevê em ensinar em aula hoje, em dia, né? E como você enfrentaria? O excesso de informação é algo desafiador, porque a gente gasta tempo para descobrir o que é e o que não é fato, o que é factual, né? A IA, ela veio para ajudar, mas ela é um desafio no sentido de que o celular como um todo, o computador, costuma tomar muito a atenção do ser humano. E às vezes você passa horas deslizando o dedo na tela de um celular, olhando uma timeline de um Instagram, algo que não vai acrescentar muito na sua vida, porque ali são superficialidades da vida de outras pessoas, né? O maior desafio mesmo, eu acho que é lidar com a tecnologia de forma saudável, sabe? A tecnologia é muito bem-vinda, é difícil competir. Complicado. Você está numa sala ali que tem 45 meninos, 40, 45, de repente 2 começam a mexer no celular e tu para o que está fazendo para pedir para guardar, que é o mais fácil, e eles não guardam, né? Aí você tem que trazer uma série de reflexões sobre a questão do celular e já foi a aula de arte, porque é 50 minutos. Desses 50 eu gasto 10 para fazer chamada, preparar a projeção,
organizar eles, E é esperar eles triste, né? chegarem. Porque é bem pouco tempo, Pouco geralmente tempo. é dois horários ou um, né? É um horário, na verdade, Só por um? semana, né? Ixi, Do primeiro ao terceiro ano, a gente só tem um horário de artes, 50 minutos. E é triste porque você passa uma atividade e aquele aluno faz por sites, né? Aí não faz, não tem aquela. Já é uma independência, né? Que cria pela internet, essas coisas. Hoje eles usam muito o chat GPT e as várias Isso. inteligências para costurar pensamentos, né? Aqueles que são espertos, e eu digo esperto porque você não tem como correr disso, você vai usar isso. Eles não vão se apropriar de tudo que o chat faz. Eles pegam uma partezinha ali e complementa. Isso é saudável, eu acho, sabe? É até saudável. Vai numa Informações. biblioteca, complementa ali o seu embasamento, tudo bem. E também pela forma do aluno escrever, a forma dele falar, a pessoa já percebe, né? Percebe, percebe. Tem os alunos diferentes, assim, que você vê que eles não são made in chat GPT. Não tem possibilidade dele ter escrito isso, né? Você tem algum projeto ou ideia inovadora que gostaria de compartilhar em sala de aula? Então, dentro dessas disciplinas que eu estou lecionando agora, eu tenho arte, eu tenho oficina formativa, que é da parte diversificada, né? A gente tem a BNCC aqui e a parte diversificada do currículo. Tenho eletiva. Ano passado eu estava com projeto de vida e orientação acadêmica. Então, dentro desse emaranhado, né, digamos assim, eu procuro enfatizar projetos que trabalhem ao máximo a interpretação da linguagem, dos símbolos. A gente faz aqui podcast, entrevistas, a gente faz, na verdade, vídeos, né? A gente acabou de fazer, teve a semana de Humanas e Linguagens e eu fiquei encarregado com os primeiros anos. E a atividade dentro da área de oficina formativa foi a criação de vídeos curta-metragem. E esses vídeos eram voltados para a identidade. Então a identidade, ela foi bastante trabalhada dentro do vídeo, né? Mas aí, o que é que eu trabalho também? A parte técnica, né? Por quê? Porque ele vai sair daqui sabendo operar alguma coisa. Aliás, eu puxo para minha área, que é a música, técnico em gravação, e aí tudo que eu puder passar para eles, além dos conteúdos mesmo tradicionais, das minhas vivências positivas e das minhas habilidades técnicas, eu passo. Porque eu acho que em algum momento eles podem precisar, né? E na disciplina de eletiva, por exemplo, eu estou trabalhando rádio, né? Eu sou radioamador e aí eu trabalho radioamadorismo com eles e fiz uma rádio aqui com os meninos. É um projeto que eu estou fazendo, uma rádio escola. Tá muito ligado à música. Rádio, música, rádio, música. Mas a parte de rádio, ela vai muito além. Por quê? Eu estou trabalhando comunicação via satélite. A gente está construindo antenas de rádio. Aí trabalha física, pega a parte de física, conceitos de ondas, né? Que não é a minha área, mas eu já faço em coletivo com o professor de física. A gente fez uma eletiva juntos. Então, os meninos passam a operar dentro do rádio a possibilidade de se comunicar via satélite. Com satélites aí já começa a estudar geografia espacial, a área aeroespacial, começa a ver a questão da comunicação, possibilidade de falar com o astronauta. Então, veja como é grande e rica a possibilidade dentro da área de linguagem. Você está tudo interligado. Eu recebi um CubeSat, né? A gente recebeu um satélite artificial que foi entregue pela Agência Espacial Brasileira e isso é para trabalhar com os meninos. Então, é algo novo para mim, que eu estou tendo que programar o satélite. A gente vai fazer o projeto e os melhores projetos vão ser aprovados para irem ao espaço. Então, veja, um professor de arte está se metendo numa área completamente diferente da dele, mas é gostoso. Porque eu também não tenho barreiras. Eu vou aonde eu acho interessante, onde eu acho que é bacana, e isso me parece algo muito bom, que tem tudo a ver com a minha área, que é a comunicação. E aí eu consigo tirar eles um pouquinho daquela coisa da timeline do celular, né? E vamos fazer uma coisa que é boa para todo mundo, para a sociedade, né? É ciência, é algo que está dentro do escopo da nossa realidade. Como você
daria dica para um jovem professor, né, assim como eu, no mundo da arte? Como daria dica? Isso, para começar. Então, Ingrid, o principal você já fez, que é o pontapé inicial, que é estar lá dentro. Muitos alunos aqui me procuram, professor, como é para fazer o curso de música? Como é para fazer a... Como é que eu faço para me formar em arte? Eu falo, olha, a formação hoje ela é mais fragmentada. Se tu quer mexer com visual, você tem uma formação específica, quer mexer com música, tem uma formação específica. Eu acho isso muito bom, porque nenhum médico se forma cirurgião, né? Nenhum médico se forma otorrino, nem ortopedista. O cara se forma, ele se forma médico e depois ele faz uma especialização. Porque é muita coisa, você sabe, dentro da sua área, o quanto de coisa tem para você ensinar. Então, o aprofundamento é algo importantíssimo para você, porque você vai ter a autoridade, né? Que se prepare, as pessoas vão achar que todo mundo pode ser professor de arte. Isso é algo que é muito recorrente, né? O pessoal já costuma se meter um pouquinho na disciplina de arte. Olha, tô achando que é assim, a sua disciplina, eu acho que tá muito assim. E aí acaba que você é um pouco desvirtuado, né? Porque quem estudou o conteúdo, quem se aprofundou foi você. Então você vai ter inicialmente essa responsabilidade para que quando pessoas leigas vierem falar com você sobre o que você está propondo, você poder se defender, né? Recentemente, a professora de Educação Física, ela trabalhou danças juninas aqui com os meninos. Foi incrível, né? Só que estava sendo questionado, não pelo corpo, né? Mas até por eles. Dançar a gente dança, não precisa de teoria. Mas precisa de teoria. E ela trabalhou dança por quê? Porque a dança está totalmente conectada com a educação física, com o corpo. Então, para o leigo, né, o leigo vai ficar assim, poxa, por que está fazendo isso? Por que você está trabalhando propriedades do som? Propriedades do som eu consigo transferir uma consciência dos sentidos para o aluno que dificilmente você consegue em outras coisas, porque você vai entender exatamente como o som se propaga, mas você vai entender também como o seu corpo recebe esse som. Se ele é grave, se ele é agudo, se ele é grave, se ele é agudo, se ele é forte, se ele é fraco. Então, tem uma série de fatores, né? E aí, perseverar, porque a gente sabe que a educação no Brasil não é uma área muito valorizada dentro da política, né? Os políticos, eles têm essa dificuldade de entender que isso aqui é o caminho, né? Sim. E se esse caminho for bem pavimentado, uma estrutura boa, né? Uma valorização salarial interessante, você não vai perder o estímulo, você vai para a sala de aula com todo o calor que faça, com todo o barulho que os meninos façam, você vai para a sala de aula motivado, sabe? E aí, sendo esse o caminho, né, para consertar o país e até desconcertar e depois consertar de novo, porque não vai ter um conserto que resolva tudo para sempre, a gente vai consertar, depois vai precisar desfazer o conserto e fazer outro conserto. A gente tem esse desafio, sabe? E não deixar a arte morrer em meio à inteligência artificial, em meio às redes sociais, em meio à desinformação, né? Em meio à ignorância das pessoas que acham que a arte não tem valor, quando na verdade, se você conseguir pensar um mundo sem música, ou um mundo sem cores, né? Um mundo sem agitação, esse seria um mundo sem a arte. Bom, tá certo. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, viu? Valeu. E obrigada a todos os professores, né, que deram essa oportunidade para fazer essa entrevista maravilhosa.